Boa noite, caros irmãos. Bem-vindos para mais uma noite de Evangelho da Casa Espírita na Luz. O Evangelho sugerido para hoje é o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Item 19. Benefícios pagos com ingratidão. Que se deve pensar dos que, recebendo ingratidão em paga dos benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstração de reconhecimento é não o fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que os que fizerdes o bem não vos agradecerão. Ficai certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Se Deus permite por vezes sejais pago com ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. E sabeis, porventura, que o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente com que o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhais para vós e não para os outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser olvidados neste mundo, mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o espírito que os recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será seu castigo. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem o suspertardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer a exatidão desta máxima. Um benefício jamais se perde. Além disso, também por vós mesmos terei trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente e sem que as decepções vos desanimassem. Que assim seja, que Deus nos abençoe a todos com esse ensinamento e que tenham todos a alegria que vem de Jesus hoje e sempre. A luz, estamos aqui mais uma vez para apresentar nossa contribuição para o estudo da doutrina espírita, esse nosso momento de reflexão no canal do YouTube do Ana Luz. Não esqueçam de, se gostarem, deixar um like, fazer seus comentários, distribuir entre amigos, para que o canal se fortaleça e nós sejamos cada vez mais úteis na transmissão dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Estamos trabalhando, como de costume, esse livro chamado Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o item que nós vamos trabalhar hoje, na nossa reflexão, é o item Conversão, é o capítulo 15. Aqui apresenta um trecho de Lucas, capítulo 22, versículo 32, dizendo: E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Foi assim que afirmou Jesus. E diz Emmanuel:
Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicção apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. As palavras do Mestre a Simão Pedro são simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse aos irmãos na fé quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino magistério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos, viu leprosos limpos, cegos voltarem a ver, loucos que recuperavam a razão, deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor, assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para dar testemunho. Aqui, meu povo, nós temos uma afirmativa bastante poderosa com relação ao estudo da doutrina e mesmo o domínio intelectual de certos princípios que a doutrina nos traz, né? Nós somos como nos fazemos, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material transitória. Nós temos muitas verdades que podem ser traduzidas em pequenas frases. Fora da caridade não há salvação. O egoísmo é a maior chaga da humanidade. Enfim, ter essas frases no domínio do intelecto, nas nossas memórias, não significa termos o domínio pleno dessas ações em nossa alma, em nosso coração. E a conversão significa isso. Então, o que Emmanuel está diferenciando aqui é o conhecimento enquanto presença, enquanto domínio da memória intelectual, daquilo que é a transformação íntima verdadeira decorrente do domínio, né, e de deixar-se fluir nessa verdade. Eu fico pensando muitas vezes que a frase fora da caridade não há salvação, ela é indicativa de um poder externo da doutrina. Mas a doutrina não é como um medicamento que se toma esperando que ele cause um efeito no organismo por si só. A doutrina, ela exige uma prática, ela exige um comprometimento. E por isso tantos passam pela espiritualidade, passam pela doutrina espírita e não se deixam envolver, não se entregam de coração a ela, com medo dos compromissos que ela vai firmar, conosco mesmo, com o próximo. A conversão em Jesus não se trata de um juramento, de uma postura, de assumir um papel para os outros, mas ao contrário, significa assumir essa verdade de uma forma tão profunda que ela nos transforme e nos dê condições, e daí o poder de testemunhar para os nossos irmãos. Tu estás ou tu não estás na doutrina. Apenas quando nós estamos dentro dela, nós podemos fazer esse testemunho. Mas a conversão, como bem disse Emmanuel aqui, usando Pedro como exemplo, e Simão Pedro, certamente a vida dele em Atos dos Apóstolos e expressa nos textos históricos da Bíblia,
mostra um homem que se dedicou totalmente, transformou sua própria vida na direção do próximo. Mas ele fez isso instantaneamente. Ele também teve que trabalhar, dominar suas próprias sombras, vencer suas próprias anomalias egóicas para poder chegar nisso. Lembre da passagem em que Jesus diz a ele, já nas despedidas: Pedro, tu me negarás 3 vezes. E ele diz: não, mestre, jamais. E no entanto, passados os termos do tempo que Jesus anunciou, ele se percebeu negando, negando e negando de novo, e em lágrimas, em pranto profundo, ele reconheceu que ainda não estava pronto para o trabalho. Foi ao longo desse processo de transformação, que é sempre árduo, que é sempre duro, que exige sacrifício, no sentido de abdicarmos de certas vaidades e certas vontades para o serviço. Significa termos que perder esse medo do compromisso e assumir verdadeiramente a doutrina como um caminho de vida. A doutrina espírita é neste amplo espectro, muito similar e, obviamente, contém todo o ensino de Jesus, revisado à luz da espiritualidade. E é por isso que é também um compromisso tão verdadeiro, né? E é tão poderosa em termos de transformação interior. O fora da caridade não há salvação nos remete a um comprometimento de cada um de nós com coisas como a benevolência, a indulgência e o perdão, que exigem sempre uma atenção contínua aos inimigos desse estado de atenção plena, às distrações do mundo, aos desejos materiais, aos desejos de posse, à nossa subordinação à necessidade de ter poder uns sobre os outros. Enfim, é um magistério exercido à base de experiência, não fundamentado em um diploma. Nós, espíritas, estamos sempre nos desafiando na verdadeira compreensão dessa doutrina e do quanto a responsabilidade ela nos deve trazer, assentando a nossa vida na realização para o outro. E, certamente, nesse capítulo, Jesus tem toda a razão quando diz que quando te converteres, quando cada um de nós, estiver pronto para aceitar a vontade da palavra dele no coração, não apenas plenos de compreensão racional, mas com uma decisão íntima e emocional firmada na direção de fazermos a vontade de Deus sobre a terra como ele nos convocou a fazer. Espero ter sido útil nossas reflexões, demonstrando, tal como Emmanuel, que verdadeiramente a doutrina espírita, como extensão do ensino de Jesus, exige um compromisso e uma verdadeira convicção de enfrentamento com verdades mais íntimas, combatendo continuamente nossa própria inveja, nosso próprio ciúme, enfim, o egoísmo e o orgulho que nos faz muitas vezes prepotentes, arrogantes e dificultam as relações no mundo. Dificultando essas relações, dificultando as relações com as pessoas, nós estamos nos afastando da caridade. Fora da caridade não há salvação. Para termos caridade, é preciso estarmos atentos à nossa própria inveja, ao nosso próprio ciúme, ao nosso próprio ressentimento e estarmos continuamente atentos aos sentimentos e pensamentos. Nesse caminho, teremos sucesso na nossa transformação íntima. Um grande abraço e uma boa semana a todos.